Você já se sentiu apagada, mesmo usando algumas cores que você ama, enquanto com outras cores você já percebeu que você fica radiante, como em um pôr do sol em dia de outono? Se a sua resposta foi sim, então se prepare, porque hoje eu vou desvendar junto com você todos os segredos da paleta do outono escuro. Essa paleta que é simplesmente radiante, tem muita profundidade, que tem cores sofisticadas e que ela vai elevar e transformar a sua autoestima assim que você descobrir que essa é a sua paleta. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Jaqueline Araújo, sou consultora de imagem, estilo e designer de moda e hoje eu vou contar para você tudo sobre a paleta do outono escuro, também conhecida como a paleta do outono profundo. Essa paleta ela é muito marcante, muito sofisticada. É uma paleta que tem muita presença, pois ela tem muita profundidade. Mas afinal, o que faz ser o outono escuro ser uma paleta tão especial, tão marcante? E como eu vou descobrir se essa realmente é a minha paleta de cores? É isso que nós vamos descobrir juntas nesse momento. Eu vou te guiar para você descobrir tudo sobre essa paleta, desde qual maquiagem é ideal para o seu tom de pele, qual tom de cabelo que você deve usar e deve pintar também, as roupas ideais, os tons, as cores, quais são as cores do outono, qual é o meu subtom de pele, afinal, qual é o subtom de pele da família do outono escuro. Para você começar a entender as cores do outono escuro, eu quero que você pense em um final de tarde, quando as cores estão mais ricas, mais densas, mais saturadas, quando tem aquele toque mais de calor. Esse calor é o que vai representar a família do outono escuro. E o que mais define essa paleta, afinal, a sua principal característica, como eu já disse aqui nesse vídeo, ela tem uma profundidade escura. Mas o que é essa profundidade escura? As cores, elas são mais densas, são mais pigmentadas, tem mais pigmento nas suas cores. É como se tivesse mais pigmentos pretos na sua coloração do que pigmentos brancos e cinzas. Eu quero que você pense aqui nas tintas, aquelas tintas guache quando nós éramos crianças. Quando a gente mistura as cores, quando misturamos o branco, as cores elas ficam mais claras. Já quando adicionamos o preto, elas tendem a ficar mais escuras. Elas não ficam pretas, mas elas ficam, por exemplo, rosa. Ele fica um rosa mais escuro, um rosa pink. E é essa a profundidade da paleta do outono, é essa densidade. Já a sua segunda principal característica é ter a sua temperatura quente. O que isso quer dizer? As suas cores, elas têm mais calor, são mais calorosas. E também isso tem a ver com a temperatura da sua pele. A sua pele, ela pode ser fria, neutra ou quente. A sua pele, ela tem um subtom quente. Você percebe tons mais amarelados, mais dourados. Os seus cabelos, eles têm os reflexos mais dourados do que acinzentados. A sua pele também, no seu rosto, você consegue ver pigmentos mais amarelos do que pigmentos cinzas ou pigmentos frios, pigmentos mais rosados. E a terceira característica é a intensidade. A intensidade da família do outono já é uma intensidade mais neutra. Você pode transitar tanto entre as cores mais suaves como as cores mais intensas, mas é mais puxado para o suave do que intenso, então você precisa ter um certo cuidado ao usar as cores muito intensas, muito pigmentadas, como as cores da primavera, por exemplo, que são cores muito intensas, muito brilhantes. O outono, ele não tem tanto brilho desse jeito, então você precisa usar com um pouco de moderação. Esse é todo o DNA da paleta do outono escuro. Mas como que eu vou conseguir traduzir isso, afinal, para a beleza? É isso que eu vou mostrar para você agora. Coloca aqui nos comentários o que você tá achando e se essa é a sua paleta. Na família do outono, nós encontramos uma grande diversidade de contrastes naturais. Mas tá, o que é o contraste? O contraste é a diferença entre o tom do seu cabelo, seus olhos e a sua pele, mas esse é o seu contraste natural. Não é aquele contraste pintado. Por exemplo, o meu contraste natural. Meu contraste natural é médio.
Mas quando eu pinto ou tonalizo ou mudo o tom do meu cabelo, eu acabo mudando também esse contraste. Então esse contraste ele acaba sendo alterado com as alterações que você pode fazer no seu cabelo, nos seus olhos. Os olhos nem tanto, né? Porque a gente não tem como a gente mudar a cor dos olhos, mas a gente pode colocar lente, por exemplo. E também pode estar alterando aí o nosso contraste. Quando pintamos a sobrancelha, pintamos o cabelo, até a maquiagem que nós fazemos, ela muda o nosso contraste. A roupa também que nós usamos, ela pode dar uma alterada ali no nosso contraste pessoal. Já as pessoas dessa paleta do outono escuro, elas têm olhos escuros e cabelos mais escuros. E também elas têm um contraste mais médio a alto. O seu contraste é mais puxado pro alto. O mais importante para você entender sobre essa paleta e sobre o seu contraste natural é porque sempre vai ter um contraste mais escuro e mais fechado. Então essas pessoas elas sempre vão ter pigmentos mais escuros. Os tons do cabelo vai ser mais escuro. Se ela tem um cabelo preto, vai ser aquele cabelo bem pigmentado, bem preto, aquele castanho também bem pigmentado. Vai ser tons puxados pro escuro. Agora chegou a hora de realmente falar das cores que vão te deixar poderosa, que vão fazer você vestir e ser o próprio sol no pôr do sol. Se sentir radiante, você ser aquela tela do final de tarde que todo mundo admira, todo mundo quer tirar foto e todo mundo quer fazer uma pintura. Essas serão as cores que vão te deixar dessa forma. As cores são puxadas para tons terrosos e alaranjados. São tons únicos que você consegue utilizar. Você pode pegar emprestado algumas cores do inverno escuro, mas com muito cuidado, porque o inverno escuro é uma paleta de temperatura fria. Apesar delas possuírem a mesma profundidade escura, a intensidade é diferente, então você tem que ter um certo cuidado para você não se sentir um pouco apagada com as cores frias, já que a sua temperatura é quente. Para os cabelos, a regra é você manter a profundidade e o calor. Cabelos em tons super claros, acinzentados, louros platinados podem não cair muito bem para sua beleza natural, já que são tons frios pense em castanho, um castanho quente mais escuro, tons de marrons, até tons vermelhos mais quentes, tudo puxado para o quente. É tudo puxado para o quente e para o escuro. Ah, Jaque, quer dizer então que eu não posso pintar o meu cabelo de loiro? Não, loiro platinado. Se você quiser meter um global no seu cabelo, eu não posso fazer nada. Você pinta do jeito que você quiser, mas não vai ficar legal, considerando que a sua temperatura é quente. Mas se você quiser pintar o seu cabelo de loiro, então o tom ideal para o seu cabelo são aqueles tons que têm pigmentos mais dourados, mais puxados para o mel, acobreado, quase um ruivo. E o ruivo também, tons de ruivo que desvaloriza muito aqueles tons de laranjinha, só que aquele laranjinha mais fechado, não é aquele laranjinha vivo, intenso. É aquele laranjinha que é bem mais fechado, bem mais pigmentado, que é quase mais avermelhado. Esse tom é o ideal para o seu tom de pele. Já a maquiagem, ela é a sua aliada mais próxima. Aqui, o segredo é você realmente puxar para tons alaranjados e tons quentes. Usar mais tons de salmão, terracota, ao invés de usar tons de rosa, rosa muito frio. Esses tons eles vão te desvalorizar completamente. Então esqueça tons frios. Sombras em tons de marrom, verde oliva, bronze e dourado envelhecido são tons perfeitos e os tons ideais para você. Já o batom para os seus lábios, tons de o vinho, o terracota, o telha, o coral queimado, esses tons de batons eles também são os tons ideais, eles vão valorizar muito a sua pele. Já os tons de blush tem que ser tons puxados mais pro pêssego, pro salmão, pro terracota e pro bronze. E o mais de tudo, você deve se lembrar, a maquiagem, ela foi feita para te valorizar, ela não foi feita para você se esconder, muito menos para te deixar feia. Então você precisa usar o tom de maquiagem que realmente valoriza a sua beleza natural, valoriza a sua paleta, porque a sua paleta é o seu DNA. Então use da maneira certa. No guarda-roupa você pode explorar e abusar dos tons terrosos, tons de verde oliva, verdes profundos, azuis profundos,
tons de laranja quente e queimado. Pense também em tecidos com texturas, texturas como o couro, a camurça, o tricô. Essas texturas, elas complementam a sua paleta de cores. E também essa daqui, esses tons aqui são todos os tons que estão dentro da sua paleta. Todos os tons que você pode utilizar e multiplicar os looks na sua paleta de cores. E se você está muito em dúvida de como usar essa sua paleta, você não sabe como usar, você não sabe como combinar cores, aí você pode usar o círculo cromático. Esse círculo cromático agora, no início, que você está aprendendo a lidar com as cores, ele vai ser o seu melhor amigo, porque você pode combinar cores análogas, complementares e cores tríades, tudo de uma forma muito simples, muito prática e muito fácil. Se você não sabe como fazer isso, tem outros vídeos aqui em que eu já te expliquei como você vai usar e como você vai combinar as cores com o círculo cromático. Mas se você ainda está em dúvida, eu posso criar um vídeo só sobre círculo cromático e te explicar tudo, como você vai usar ele, como você vai multiplicar e fazer muitos looks com a sua paleta de cores. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque conhecer a sua paleta de cores e saber qual realmente é a sua paleta de cores realmente é um super poder, porque você consegue multiplicar os seus looks, você usa acessórios, o tom do seu cabelo, a sua maquiagem, tudo no seu tom, tudo te valoriza muito, mas não significa que sempre vai ter um pitch e que você vai gostar das cores e que você vai amar as cores que você utiliza. Um erro que muita gente comete, quem é do outono escuro, é continuar insistindo em cores frias, cores acinzentadas, em tons de rosa que tem pigmentos mais frios. Usar cores claras, cores muito vibrantes ou então cores muito suaves. Você lembre, a sua paleta, ela pede equilíbrio, ela não pede nem nada muito intenso, nem nada muito suave, ela precisa ter um equilíbrio. Por exemplo, um rosa bebê, um azul chiclete, eles podem detonar completamente a sua imagem pessoal, assim como um laranja neon também pode te deixar com aquele olhar de cansada, parecendo que você ficou a noite toda acordada, mesmo você tendo dormido a noite toda. Então as cores, elas têm poder. Elas transmitem mensagens, elas falam antes que a gente possa se comunicar e a gente possa falar. As cores falam primeiro. E você precisa respeitar as cores, respeitar o que as cores comunicam. Mas coloca aqui nos comentários se você gostou de desvendar tudo sobre a família do outono escuro. E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e se inscreva no canal, porque a partir de agora vai ter muitos vídeos toda semana. E sim, eu vou voltar a produzir vídeos toda semana. Eu parei por tem aqui um mês que eu não produzo conteúdo, mas eu vou voltar a produzir conteúdos para vocês toda semana. Então toda semana vai ter um vídeo novo aqui no canal, específico sobre coloração pessoal e sobre cores. E se você ainda tá na dúvida se o outono escuro realmente é a sua paleta e você quer tirar essa dúvida, então faça sua análise de coloração online comigo. Ela é 100% segura, totalmente personalizada e eu faço tudo diretamente com você. É só você acessar o meu site estiloconjaque.com e lá você vai ter um link em que você vai conseguir ter um acesso direto ao meu WhatsApp e vai conseguir falar comigo. Eu ajudo mulheres a se reencontrarem após a maternidade, após o puerpério, após 2, 3, 4, 5 anos que ganharam seu bebê. Então, todas as mulheres que querem se reencontrar, que estão em transição de carreira, que querem realmente renovar a sua imagem pessoal e querem descobrir como fazer isso, a análise de coloração é o primeiro passo. Então você precisa descobrir a sua paleta de cores para então você prosseguir para todos os outros passos da consultoria de imagem. Chega de dicas genéricas, aqui você não vai encontrar mais nada genérico, tudo vai ser aprofundado e tudo para você conseguir entender, ter um autoconhecimento e ter a sua transformação, e eu tô junto com você nessa. Um beijo e até o próximo vídeo.